Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade ao capítulo 2, cujo tema é o fim da Idade Média. Então, nós vamos abordar aqui alguns tópicos, né? Falando sobre fatos que foram representativos nesse período medieval. Então, no ano 1000, a Europa tinha em torno de 22 milhões de habitantes. No ano 1300, a população já tinha aumentado para 50 milhões de pessoas. Então, havia ocorrido um desenvolvimento expressivo. Para o senhor feudal, lembra que nós já falamos sobre as relações de suzerania e vassalagem, né? E a figura do senhor feudal, para ele tinha pouca diferença entre o servo e uma cabeça de gado de sua propriedade, porque ele entendia que ambos faziam o trabalho na terra. E para não perder nenhum de seus trabalhadores, proibia os servos e seus filhos de casar fora dos seus domínios territoriais, ou seja, fora dos seus feudos, sem que houvesse uma especial permissão. Lembre-se que os servos eram homens livres. Há uma diferença, já falamos em aulas passadas, entre o servo e o escravo. O escravo era considerado um produto, uma coisa, e era vendida. O servo não, embora tivesse o domínio, né, da figura do seu feudal sobre suas ações, mas eles não eram propriedades. Mas havia muitas restrições, né? Então, quando um servo morria e o filho não tinha idade para trabalhar na terra, o que esse senhor feudal fazia? Tomava conta dele até que ele chegasse à maioridade e tivesse condições, então, de trabalhar para ele, evidentemente, né? Se uma viúva desejasse se casar novamente, tinha que pagar uma multa ao senhor feudal. É muito interessante observar isso, porque havia uma espécie de contratos que prendiam as pessoas, sem que elas fossem escravas, mas que as deixavam ali tendo que prestar serviço nas terras, ou seja, nos feudos daquele senhor feudal. E o que eram os burgos? Os burgos eram as pequenas cidades que eram rodeadas por muralhas, né, que eram erguidas para proteger os burgos de invasões. Então, a gente vai ver que os habitantes desses burgos, eles se dedicavam ao artesanato e também ao comércio. Os seus habitantes eram chamados de burgueses e foram ao longo dos anos, né, crescendo em poder econômico e posteriormente, anos e anos depois, a formar aquilo que no século XIX nós já chamávamos de burguesia. Então, os burgos, eles vão surgir porque inicialmente você não tem a formação de um comércio, você tem feiras itinerantes. A partir da fixação dessas feiras é que você vai ter o surgimento efetivamente dos burgos. A Igreja Católica, ela foi a maior proprietária de terras no período medieval, nesse período feudal, né? E esses senhores feudais e os reis, eles faziam muitas doações também para a Igreja Católica, e isso vai favorecer o enriquecimento da Igreja. Já mais para o fim da Idade Média, houve desenvolvimento da agricultura, do comércio e também do artesanato e do crescimento da população. Agora, o sistema feudal, ele, depois de um dado momento, ele entra em crise, né? Então, quando a gente observa o crescimento populacional, né, a partir do século X, o aumento da população, ele faz surgir, né, uma nova classe social que está muito voltada para o desenvolvimento do comércio.
Então, como eu falei inicialmente, aí a gente vai ter a figura da a burguesia, né, que eram os habitantes das antigas cidades medievais fortificadas, que se tornaram burgos, e ali você vai ter a figura de artesãos, de comerciantes, de banqueiros, né, e o poder dos senhores feudais. E da igreja, né, o clero, começa a entrar em declínio. E aí vai ficando difícil de se atender todas as necessidades da sociedade, né? Como moradia, alimentação e saúde, né? Que é muito importante. Então, o crescimento populacional vai gerar uma população sem terras, sem empregos, e isso vai acabar gerando aquilo que ficou conhecido como Revolução Burguesa, porque muitas pessoas fugiam dos feudos para morar nas cidades, o quê? Buscando melhores condições de vida. Essa questão do êxodo, ela é algo que ocorre até os dias atuais, né? As pessoas se deslocam de uma região para outra em busca de oportunidades de trabalho e melhor sobrevivência. E a moeda, né? A moeda, ela surge, né, com o desenvolvimento das cidades medievais e com o crescimento das atividades comerciais, que vai ser cada vez mais necessário a figura da moeda, né, para a troca de produtos. Acho que, de uma certa forma, também contribuíram para essa crise do sistema feudal. Então, os burgueses desejavam viver com independência e vão propor uma nova economia baseada no sistema capitalista, né? Então, eles lutavam também pelo enriquecimento, e não só pelo enriquecimento, mas pela mobilidade social, ou seja, exigindo o direito de se mudar de uma classe social para outra, que era algo que não existia na sociedade feudal. Concomitante a isso tudo, nós tivemos ainda a figura da peste negra. E quando a gente pensa, né, na peste negra, né, que foi uma doença causada pelo bacilo Yersinia pestis, que vai desencadear uma pandemia, né, que é o que nós estamos vendo hoje nos nossos dias com o Covid-19, que é isso? É uma proliferação generalizada que ocorreu na segunda metade do século XIV lá na Europa e que mata um terço da população desse continente. Então, a peste, ela integrou uma série de acontecimentos que vão contribuir para a crise nesse período da Baixa Idade Média e vai dar origem às revoltas camponesas, à Guerra dos 100 Anos, que nós já vimos também, né? Então, essa peste, a peste negra, ela tem a sua origem no continente asiático. Incrível, né? Precisamente na China. E como que isso ocorre? A sua chegada na Europa, ela está relacionada às caravanas de comércio que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e que aportavam naquelas cidades costeiras europeias como Gênova, Veneza, né? E foi se propagando, né? Inicialmente, ela deu-se por meio de ratos e principalmente pulgas infectadas com o bacilo. Então, picava o rato infectado e picava o homem que acabava, né, se contaminando. É, é, a bactéria se multiplicava, a bactéria da peste, primeiro se alojando no sistema digestivo. E depois ela evolui, né? Porque tem várias mutações e no estágio mais avançado a doença começou a se propagar por via aérea, por meio de espirros e gotículas, né? Então, a população vivia em condições precaríssimas de habitação e de higiene, e isso fez com que o vírus se propagasse, proliferasse muito facilmente. Com relação ao comércio, né, o comércio de produtos com o Oriente, ele foi, ele foi importante para a queda do sistema feudal. Então, apesar dos objetivos da igreja não terem sido alcançados pelas cruzadas, elas favoreceram, sim, o desenvolvimento do comércio com o Oriente, abalando o domínio comercial dos árabes. Eu vou deixar como atividade de reforço para vocês os exercícios diversos, número 4, que está lá na página 12, do número 1 ao número 10, e como atividade devolutiva, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o impacto da peste negra para a sociedade europeia na Idade Média.
ok? Um ótimo estudo para vocês.